paz que vem do céu, a unção sobre todos nós. Derrama sobre nós a unção que vem do céu, a unção que vem do céu. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 9, versículos do 9 ao 13. Assim nos diz a palavra de Deus. Assim te diz o próprio Deus nesta manhã. Ao passar, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu-o. Depois, enquanto estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se à mesa junto com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e disseram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido a pergunta, Jesus disse: não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas as doentes. E depois aprender o que significa misericórdia eu quero, não sacrifícios. De fato, não é a justos que vim chamar, mas a pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Esta palavra é para todos nós que nos encontramos doentes, que nos encontramos fracos, de alguma forma abatidos, ou mesmo desanimados. Esta palavra é para todos nós que nos sentimos pouco merecedores, não merecedores, indignos, pecadores, aqueles que consideram-se perdidos. Essa palavra é sobretudo para você que se sente perdido, ou que se encontra perdido. Às vezes a gente se sente, mas não está. Às vezes a gente não se sente perdido, mas está perdido. Esta palavra é para nós, que reconhecemos nesta manhã que precisamos de Deus na nossa vida. Se você reconhece que você precisa de Jesus, que a sua vida sem Deus está vacilando, ou que na medida em que você se esquece um pouquinho que seja de Deus, você já fraqueja, então esta palavra é para você. E é Jesus mesmo quem te diz: não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas as doentes. Eu vim para quem precisa. Eu vim para aquele que se encontra fraco, abatido, enfermo e doente. Não é a justos que vim chamar. Vim chamar quem está no erro, não é quem estava. Porque às vezes a gente fica esperando sair do pecado, sair do erro, para aceitar o convite de Jesus. Não, Jesus não veio chamar quem estava. Jesus veio chamar quem está. Quem está no pecado, quem está no erro, quem está na perdição, quem está nas trevas da escuridão. É este que Jesus vem chamar, aquele que se encontra pior. É o que ele mais veio buscar. Ele começa do fundo. Às vezes a gente começa pela tampa. A gente faz a nossa seleção a partir dos melhorzinhos. Nosso Senhor começa do fundo do poço.
aos piores, Ele socorre com mais força, porque são os mais necessitados da graça de Deus. Louvado seja Deus por esta palavra, porque em Jesus Cristo, nosso Senhor, o meu pecado tem remédio. Eu não preciso continuar perdido. Eu não preciso continuar na escuridão. Eu não preciso mais me submeter a essa opressão espiritual. Você não precisa mais se sujeitar a isso. Faça como Mateus. Levante-se em nome de Jesus. Levante-se da sua escuridão. Levante-se desse assombro, desse medo, desta opressão, desse pânico, desse medo. Levante-se em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, combata esse sentimento com uma decisão. Que às vezes a gente quer combater sentimento com sentimento. Não funciona. Combata o sentimento ruim com a decisão. A sua decisão em Deus, em Cristo, vai mudar o seu sentimento. Porque a gente não tem dois sentimentos. A gente tem um sentimento que por vezes está doente. Então a gente quer contrapor um sentimento bom a um sentimento ruim. Não tem como, você só tem um sentir. Então, com a decisão em Deus, o Espírito Santo vai curar esse nosso sentimento atrapalhado. Esse sentimento muitas vezes manipulado pelo mal, para ir nos afundando cada vez mais. Em nome de Cristo, levante-se daquilo que está prostrando você. O Senhor veio ao seu encontro. E porque Jesus veio a nós, nós não precisamos continuar prostrados, enfraquecidos, adoecidos ou engessados na condição que a gente se encontrava. Essa palavra é maravilhosa. Ao passar, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu-o. Aí diz a palavra, depois, enquanto estava à mesa na casa de Mateus, parece um filme, né? Que você editou e cortou de uma cena para outra. Estava lá na coletoria de impostos, Jesus passou e disse: vem e segue-me. Depois, já o salto da cena. Próximo take, né? Já é. Próximo take. Depois, enquanto estava à mesa, já cortou da coletoria para a sala da casa de Mateus. Enquanto estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se à mesa junto com Jesus e os seus discípulos. Por que não teve passagem? Por que não teve transição? Por que teve esse corte seco? Para que a gente entenda que assim que a gente começa a seguir Jesus, Deus entra na nossa casa. É imediato. Não tem transição. Não tem passagem, é direto. Tem certas coisas que Deus faz aos poucos. Tem outras coisas que são instantâneas. No momento em que a gente começa a seguir Jesus, Deus entra na nossa casa. Deus se assenta com a nossa família. Qual é o meio mais rápido e mais seguro de você trazer Deus para dentro da sua casa, para estar com a sua família? É você se levantar e começar a seguir Jesus. A gente às vezes quer que o outro faça aquilo que Deus pediu para nós. Nós queremos que as pessoas sigam Jesus. Aí é bom que vem uma Silvana, né? E já dá uma direta ali. Levanta você e segue ele primeiro. Né? É bem típico dela essas respostas, né, Zap? É verdade. Vai você. O Senhor chamou você. Como a graça de Deus vai agir no seu filho, como a graça de Deus vai agir na sua mulher, como a graça de Deus vai agir no seu marido, no seu irmão,
na sua cunhada, na sua sogra, no seu pai, isso não depende de você. Isso não está nas suas mãos. Deus não deu a você a missão de fazer a graça dele cair sobre essas pessoas. Deus não te deu essa missão, porque isso está além da sua capacidade, das suas forças. Isso é algo que cabe a Ele. O que é que cabe a nós? Atender o convite de Jesus. Jesus chamou você. E na hora em que você se levanta para ir com Ele, Deus entra na sua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. A graça de Deus, ela se derrama de forma comunitária. É pessoal a experiência que a gente faz, mas o derramamento é sobre muitos. Por isso que Pentecostes não se deu sobre uma pessoa só. É interessantíssimo, não é? A gente faz a experiência pessoal do Espírito Santo, mas a palavra de Deus não se preocupou em nenhum momento em dar relevo a um Pentecostes particular, pessoal. Todas as experiências de derramamento do Espírito Santo, a palavra de Deus colocou que foram pessoas, foram em grupos, porque o Espírito Santo, ele é generoso. Ele gosta de se derramar sobre muitos. Deus não economiza graça. A única coisa que ele precisa é de uma brecha para ele entrar naquele lugar. Ele precisa ser convidado. Ele precisa ser acolhido. Ele precisa ser aceito. Por isso que a palavra de Deus também compara o Espírito Santo com a água. Porque a água não entra num lugar lacrado, hermeticamente fechado. Mas se tiver uma brechinha, a água entra. Se tiver uma fissura, se tiver uma frestinha, se a porta estiver alta, não é? A água entra e ali ela vai enchendo, ela vai ocupando, e quando você vê, está tudo inundado. Gente, com o Espírito Santo é assim. Às vezes Deus precisa de um coração dentro de uma casa, de uma família, para ele ir entrando aos pouquinhos, entrando aos pouquinhos, entrando aos pouquinhos, entrando aos pouquinhos, e quando você vê, aquela família inteirinha está debaixo da graça de Deus, da bênção de Deus, da felicidade que é estar com Deus. É ou não é assim? Olha, você mesmo é testemunha de vários relatos que foram trazidos aqui no Sorrindo para a Vida, que uma pessoa, ao fazer a experiência da graça de Deus através do Sorrindo para a Vida, da palavra de Deus partilhada aqui na Canção Nova, a sua determinação em parar diante de Deus e rezar um pouquinho, mas através da televisão foi contagiando as pessoas da casa, da família. Ela até pensava que a família ia reagir mal, que não ia gostar. No começo ninguém falava nada. Ela só foi perceber lá na frente, quando um dia não pôde assistir, ou quando desligou, quando a televisão não funcionou, que aí veio alguém perguntar, e aí, não vai pôr no programa? Aconteceu e ela nem percebeu. No momento em que a gente começa a seguir Jesus, Deus entra na nossa casa. Eu, como há muitos anos me dedico à evangelização, faço isso desde os meus 14 anos, então tem 33 anos que eu me dedico à evangelização. Eu fui aprendendo que a parte que me cabe é apresentar as pessoas para Deus e apresentar Jesus às pessoas, pelo testemunho, através da palavra proclamada. E nunca duvidei dessa graça de Deus. Olha, sempre fui firme, perseverante ali. Só que eu fui entendendo na prática que o resto cabe a Deus. Que a nossa parte é apresentar Jesus. Porque quando uma pessoa se encontra com Deus, naturalmente a vida dela muda. E aquelas pessoas que eu tinha mais dificuldade de ajudar evangelizando, eu dava a elas um conselho. E o meu conselho era: reze, fale com Deus.
Apresente a Deus a sua questão. Pessoa atormentada, com muitas preocupações, às vezes desesperada, eu abraçava com carinho e dizia: mas você já rezou? Você já pediu ao Senhor que intervenha nessa situação? E nos olhos da pessoa aquele ar de surpresa, tipo assim: eu pedi? Sim, é a sua vida. A pessoa mais importante para rezar nessa questão é você, mas reze com confiança, entregando nas mãos de Deus. Porque no momento em que nós começamos a seguir Jesus, Deus entra na nossa vida. Mas olha que interessante, nenhuma palavra é em vão na Sagrada Escritura. E não é à toa que aqui se coloca assim: sentado na coletoria de impostos estava Mateus e Jesus disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu. Por que colocar esse se levantou? Não tem como seguir sentado. Era uma coisa óbvia, né? Parece um desperdício de palavras, mas não é um desperdício de palavras. A palavra de Deus, gente, ela tem um sentido profundo que nos leva a entender que cada atitude que nós temos em resposta a Deus afeta a nossa alma. Nós somos pessoas humanas, nós temos um corpo animal e tudo que nós fazemos com o nosso corpo afeta a nossa alma. Até a nossa maneira de rezar, não é? Se é deitado, se é de joelhos, afeta a nossa alma. Então nós precisamos entender que as nossas disposições físicas também fazem parte da nossa vida de oração. Para seguir Jesus, Mateus teve que fazer o quê? Primeiro, teve que se levantar. E depois, deixar para trás uma vida velha, uma vida de injustiças, uma vida materialista, uma vida de extorsão. Ele era cobrador de impostos, impostos indevidos. Não é à toa que tem nome de imposto, porque é imposto. Não é uma coisa que você escolhe. Não, foi imposto para você que você vai pagar o imposto. Né? Foi exigido, você não tem opção. E muitas pessoas eram levadas ao desespero, à pobreza absoluta, à miséria. E quem é que estava na boca da coletoria? Quem é que determinava a apreensão dos bens? Mateus. Para seguir Jesus, ele teve que tomar uma decisão e se erguer daquele estado em que ele estava. Ele teve que se levantar. E segundo, teve que deixar para trás uma vida de seguranças, mas de seguranças indevidas. E dali eles foram para aquela mesa, onde Mateus se sentou com Jesus, com os discípulos, com os seus amigos, com muitos pecadores. Mas olha que interessante. O homem da mesa da coletoria de impostos já não era mais o homem da mesa da casa, da refeição com Jesus. De uma mesa para outra, Mateus não era mais a mesma pessoa. Na mesa, ele já não era o mesmo homem. E a mudança de Mateus atraiu para Jesus os seus colegas de trabalho e inúmeros pecadores. Às vezes a vida da gente, e quando eu digo às vezes, é um às vezes assim, bem recheado, bem generoso e com grande possibilidade de acerto. Às vezes a nossa vida atrai as pessoas para Deus. Quando você se volta para Jesus, você se torna um imã que puxa as pessoas. Por isso que tem gente que briga com você, porque ela não quer ir, mas se sente atraída. Por que tem tanta gente que implica com quem vive uma conversão? Às vezes a pessoa está quietinha. Tem uns convertidos muito chato, conveniente, sabe?
autoritário, quer converter as pessoas na marra. Na verdade, não quer conversão, quer fazer prosélito, quer levar para a igreja. Entende? Tem uns convertidos que são muito inconvenientes e chatos. E mais afasta as pessoas de Deus do que atrai. Mas tem pessoas que, ao viver uma conversão sincera, se tornam uma pessoa muito melhor. E, em geral, são generosas, são silenciosas, são prestativas, se tornam pessoas boas, mudam a maneira de proceder, abandonam seus sentimentos de vingança, perdoam aqueles que lhe devem alguma coisa, fazem o bem generosamente e, apesar disso, são atacadas, não é? São alvo de chacota, são marginalizadas, não são bem vistas, não são queridas. Por quê? Se a pessoa se tornou tão melhor? Porque ao se voltar para Jesus, se tornaram como um imã que atrai mesmo quem não quer ir. Imagine uma pessoa puxando você numa direção que você não deseja ir. A pessoa não quer ir para Jesus, mas se sente atraída, não é? Por aquele que se converteu, se sente interpelada, questionada o tempo inteiro, por isso que briga, mas outros não. Para outros é como a luz que faltava. Então, quando você se volta para Deus, você acaba atraindo seus colegas. Você acaba atraindo outras pessoas que viviam as mesmas realidades que você. Enquanto uns saíram das trevas para a luz, outros pararam no negativo. Os fariseus pararam no negativo. Eles só tinham olhos para ver o que não presta. Eles olhavam para aquela festa, para aquele almoço maravilhoso, em que Jesus, sentado naquela mesa com aquela família, com certeza se alegrava e celebrava, não é? Com certeza os pecadores fizeram uma festa para valer ali, e tinha gente que estava lá, mas não participava. Tem gente que escolhe ir na festa para poder ficar de fora. Não é? Sempre tem gente assim nas festas, você já viu? Tem uns que vão para participar e para se alegrar, e tem uns que vão para falar mal. Toda festa tem a sua cota de faladores. Ixi, pega aí os natais da vida que a gente faz, às vezes em família, né, com alguns amigos. Sempre tem aquela pessoa moada num canto, emburrada, que nada agrada. Sempre tem aquela que faz uma política ali de boa vizinhança, mas que depois senta o malho nas coisas que viu na festa que aconteceu. Para que vai? Se não vai participar? Para que ter o trabalho de sair de casa, de ir para a festa, de estar lá, de dar prejuízo para as pessoas, porque come, bebe, né? Se vai para falar mal, fica em casa, não vai não. Sempre tem uma cota. E tinha uma cota ali, que estava lá não para participar, mas para falar mal. E na primeira oportunidade que tiveram, cutucaram os discípulos e perguntaram: por que o seu mestre? Cadê? Por que o vosso mestre come com os publicanos e come com os pecadores? Jesus, que estava atento, participando da festa, mas estava vigilante, coração cheio de alegria, partilhando da mesa com todos que estavam ali, mas ouvidos atentos, ouviu a pergunta e ele mesmo respondeu para aqueles que ali estavam: não são as pessoas com saúde que precisam de médico. Vocês são bons demais para precisar de mim, mas essas pessoas precisam. Eu vim para elas, para os doentes. Eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Os fariseus tinham parado no negativo. E por causa disso eles cometeram um erro, eles cometeram um pecado. Porque acusando aquele homem, o Mateus, de injusto, acusando de injusto aquele que estava à mesa, cometeram uma injustiça. Acusando de pecado, cometeram pecado. Porque Mateus não era mais a pessoa que eles conheciam.
Mateus acreditou em Jesus e o seu coração havia mudado. Acreditar em Jesus, gente, é mudar o coração. A mudança do nosso coração, a mudança da nossa vida precisa começar com o primeiro passo. E o primeiro passo é acreditar em Jesus, na sua palavra e no caminho de vida que Ele trouxe para nós. Sem isso, você não vai conseguir mudar. Não vai, porque você não vai ter rumo. Ou vai ter um rumo equivocado. Só existe um caminho para Deus, um caminho para o céu, uma verdade, uma única vida, e essa vida é Jesus, como canta Salete, o caminho é Jesus, e a verdade é Jesus. Sem Ele, qualquer rumo que você pegar é equivocado, meu amigo. Vai dar com os burros na água. Então, onde é que começa a mudança? A mudança começa no momento em que você acredita naquele que Deus enviou para salvar você. Acredite em Jesus. Acredite que Ele te ama, acredite que Ele luta por você, acredite que Ele está do seu lado e que não tem oração que você faça sinceramente que caia no vazio. No momento em que você se levanta da sua prostração para seguir Jesus, Ele entra na sua vida, Ele entra na sua casa, Ele toma a sua causa e o seu coração muda. Porque a mais concreta forma como se manifesta a nossa fé é a nossa conversão. É a forma mais concreta. Quando uma pessoa crê em Deus de verdade, o seu coração muda. É preciso um ato de coragem, sabe? Porque converter-se é ter coragem de apresentar a Deus a face escura e tenebrosa da própria vida, para que Ele a ilumine e transforme. Tem que ter coragem de trazer as trevas diante de Deus, trazer os pecados. Traga a Jesus as suas indecências. Conversão é dizer: Senhor, tem um lado podre na minha vida que ninguém sabe, ou que eu acho que ninguém sabe. Um lado que parece estar apodrecendo todo o resto da minha vida. E eu não aguento mais viver assim. Senhor, eu não aguento mais essa vida dupla. Senhor, eu não aguento mais essa vida vivida em meias medidas. Então, Jesus, eu apresento para Ti esse lado sombrio que eu carrego dentro de mim. Jesus, eu te apresento as minhas taras. Eu te apresento os meus desequilíbrios. Senhor, eu te apresento os meus medos, as minhas dependências. Senhor, eu te apresento o meu descontrole, a minha ira, a minha agressividade, a minha malícia. Senhor, eu te apresento a minha maldade. Converter-se é você pegar aquilo que você acha que ninguém vê, que é monstruoso, que é sombrio na sua vida, e apresentar a Jesus para que Ele ilumine e transforme. Não é isso que nós fazemos na oração? Por que dói rezar? Por que tem tanta gente que tem dificuldade de rezar? Porque a oração incomoda. Você já saiu de um quarto escuro direto para um dia de sol? Como dói os olhos, a gente põe a mão, o olho enche de lágrima, porque incomoda. Sair do escuro para a luz. Rezar é pôr luz na nossa escuridão. E todas as vezes que você pede a Deus que ilumine os escuros da sua vida, Ele vai transformando. Por isso que nós precisamos curar as nossas trevas com a luz de Cristo. Eu e você precisamos rezar todos os dias. Eu e você precisamos rezar sempre. Eu e você precisamos rezar com vontade ou sem vontade, com desejo ou sem desejo, porque Deus leva em conta a nossa intenção de rezar. E até digo mais a você: o dia que a gente reza sem ter desejo de rezar, é onde a nossa oração produz mais fruto, porque ela parte da nossa convicção, parte do nosso desejo. Fé não é sentimento, é decisão. Então, às vezes, o sentimento diz para a gente deixar de lado, diz para a gente não rezar, diz para a gente descansar. Às vezes, o nosso desejo diz para nós: olha, deixa isso para lá, essa sua oração não vai dar em nada.
mas a nossa determinação é: eu quero Deus, eu sei o que é a minha vida sem Ele, eu não fico mais sem Ele. Por isso, Senhor, vem em socorro da minha fraqueza. Você não sabe a força com que essa oração sobe ao céu. É um raio que parte da terra para o céu. A oração que você faz sem ter desejo. Então não espere, meu amigo, você ter vontade para rezar, porque se você esperar ter vontade para rezar, você só vai rezar quando você menos precisa. Quando você mais precisa, é quando você menos tem vontade. Então, hoje, é possível a gente se voltar para Deus. Hoje é possível a gente experimentar uma mudança total na nossa vida, graças à luz redentora de Jesus, nosso Salvador. Entregar-se a Jesus é deixar a luz de Deus entrar na nossa vida. Deixa Deus libertar você. Olha, quantas vezes o mal nos mantém enganados, com pensamentos errados. Quantas vezes o mal bloqueia a verdade de Deus que quer entrar no nosso coração. Ele não impede a verdade de vir, impede a gente de receber. Bloqueia a nossa capacidade de ver. Nós ficamos igual Saulo, com os nossos olhos cheios de escamas. Os olhos estão abertos, mas não enxergam. Eu quero pedir a você, fazer esse convite a você nesta manhã, que deixe Jesus ser a luz dos seus olhos, para iluminar a sua vida e libertar você de toda, não é sensação apenas, mas de todo sentimento e prisão espiritual. Do sentimento de uma vida que não se realiza, de não avança. A sensação de uma vida que é sempre a mesma coisa. Deixa Deus trocar a sua vida. Porque, olha, conversão é uma mudança de vida. É mudar de vida. Mas isso não quer dizer que a nossa conversão se reduza a uma mudança de moral. Porque a gente pensa assim, que a gente voltar-se para Deus, eu que achava que não tinha nada de mais roubar, agora acho. Não, isso é mudança de moral. Eu que tinha uma vida pervertida, dormia com qualquer pessoa, achava que se dar prazer estava valendo, agora eu penso diferente. Não, isso é uma mudança de moral. A mudança de vida inclui uma mudança de moral, mas não se reduz a ela. A mudança de moral é consequência de uma mudança mais profunda, que é a mudança de vida. E a conversão é muito mais profunda